Em 1978, a Polivox revoluciona o mercado de áudio nacional, lançando um conjunto de som que é considerado até hoje o melhor sistema de áudio fabricado no Brasil. Após longos anos, Polivox e a sua concorrente Gradiente lançando simples receivers e simples amplificadores, a Polivox lança o conjunto Pre CM5000 e Power PM5000. Ah, César, e o System One da Gradiente não revolucionou o mercado também? Sim, você vai entender toda essa história no vídeo de hoje. Antes de iniciar o vídeo aqui conversando um pouco sobre essa linha e a concorrente, vou dar alguns recados. Primeiro recado, nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos de áudio. Equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90. Polivox, Sansui, Marantz, equipamentos nacionais, importados, tape deck, amplificador, pré-power. Eu faço vídeos de opinião sincera, conhecendo os equipamentos, comparativo entre equipamentos. Se você tem interesse nessa geração, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like aí para ajudar. Outro recado que eu vou dar aqui é que tudo que eu falar, tá, é bastidores. Não existe nenhum tipo de literatura oficial com relação ao que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje, ok? Mas praticamente é consenso entre a maioria das pessoas com relação à história que eu vou contar aqui, principalmente do equipamento da Polivox contra o equipamento da Gradiente. E por que esse equipamento foi o que revolucionou, né, o mercado do áudio nacional? Porque primeiro, né, aqui a gente tem a primeira versão, certo? Para você que conhece essa geração, conhece esses equipamentos, sabe que a gente tem duas versões desse tipo de equipamento, né? E quais são as características que mudam uma geração da outra? Na verdade, tem vários detalhezinhos que vão mudando, mas a principal são duas características que vão te dizer se o equipamento são dos primeiros que saíram ou são dos últimos que foram lançados. É aqui o símbolo da Gradiente. É o símbolo da Polivox. Aqui você tem o Polivox de pé e a gente não tem o famoso caramujinho. Então, tanto no Power como no Pré, a gente considera esses equipamentos como os primeiros a que foram lançados. Outra característica é o que? Caixa verde. Então ele tem uma pintura aqui esverdeada, né? Um verde metálico. Tanto o Pré como o Power. Olha lá, caixinha verde. Ok? Então você tem essa geração aí, Então você tem essas características de equipamentos de primeira geração, equipamentos que foram os equipamentos que revolucionaram o áudio nacional. E só para dar ênfase nessa diferença, aqui eu tenho o tape deck Polivox, que não saiu junto com aquela geração, já vou explicar isso um pouquinho mais, mas olha aqui, ó, Polivox com o símbolo do caramujo e o mesmo tape deck, ó, CP750D, 750D, correto? E aqui o da primeira geração, somente Polivox de pé, sem o caramujo. Então esse aqui é a primeira e esse aqui é a segunda geração dos símbolos, né, da Polivox. E qual é a história, né, com relação ao concorrente, o System One? Ah, não conhece o System One? Pera aí. Quando eu me refiro ao System One, me refiro ao Gradiente A1, ao pré-amplificador P1 e ao CD1, que são as três primeiras peças que foram lançadas para concorrer lá com o Polivox. Mas na verdade, quem veio primeiro? Então, quem revolucionou o sistema de áudio? P1, A1 ou CM-PM? E a resposta está aqui. Sim, é o CM5000 e PM5000, tá? Na verdade, o que acontece é que esses equipamentos não foram lançados todos de supetão. Quer dizer o quê? Uma linha completa desse tipo de equipamento, você tem o Power, o Pré, o sintonizador, o tape deck, o toca-discos, o rack, as caixas. Não sabe o que eu estou falando? Pera aí mais um pouquinho. Bom, estou falando disso aqui, ó. Amplificador, pré-amplificador, sintonizador e tape deck. Mas se você quer conhecer um pouco mais isso e as diferenças, aguarde um próximo vídeo quando eu vou colocar juntos o de segunda geração, o de primeira geração e um outro equipamento que foi lançado justamente para concorrer com o System One. Então inscreva-se no canal, ative esse link e você já vai saber essa outra história, né? Que a Polivox teve que mudar o seu equipamento para tentar concorrer com o System One. Inscreva-se e ative o sininho. Bom, então a Polivox
cansada, né, de simplesmente lançar lá os seus pequenos amplificadores, que todo mundo conhece, a linha AP500, AP800, depois o AP3100, o AP3070. A Gradiente também lançava só os amplificadores básicos. Para você ter uma ideia, o pessoal utilizava no sistema profissional, Boate, equipamento nacional, utilizava muito o Pro 2000, que seria o top dos amplificadores de época, mas não chega, claro, nem aos pés do equipamento separado, pré-power, como esses equipamentos. E aí o que aconteceu? A Polivox tinha um projeto de montar esse equipamento. Sim, a concorrência nos anos 70 fez com que o mercado do áudio nacional se elevasse a um patamar que um equipamento desse daqui hoje poderia ser vendido em qualquer lugar do mundo como top, como supra-sumo. Ainda não sei como os americanos não vieram buscar esse tipo de equipamento aqui para levar para lá. Isso é uma coisa que eu sempre comento aqui no meu canal. Então sim, a concorrência fez um bem muito grande ao mercado do áudio. E como que aconteceu isso? Lembrando, vou repetir mais uma vez, histórias de bastidores, não existe literatura sobre isso. A Polivox estava com o projeto de lançar então um amplificador de potência separado, não mais os amplificadores integrados, e tinha esse projeto lá na sua bancada, digamos assim. Tinha o projeto do PM5000. E não se sabe por quê, não sabe como aconteceu isso, a Gradiente descobriu que a Polivox iria lançar uma coisa que poderia desbancar os Pro 2000 e ser uma coisa totalmente diferente do que já tinha sido lançado no Brasil. Então a Gradiente, poxa, olha lá, eles estão para lançar isso, né? Espionagem comercial. E aí o que aconteceu? A Gradiente foi lá correndo e também fez o seu projeto para lançar um pré-power. Mas, sim, a Polivox é que deu start para que isso acontecesse. E não é à toa que depois que a Gradiente comprou a Polivox, o troço praticamente morreu. Agora, não se sabe por que a Polivox acabou enrolando um pouco no lançamento do seu equipamento, com que fez com que a Gradiente conseguisse elaborar um equipamento, fazer a linha de montagem e montar um equipamento para praticamente lançar juntos, né? Na teoria, os equipamentos foram lançados em 78, mas você tem algumas revistas, alguns documentos que dizem que 79 foi realmente o lançamento desses equipamentos. E por quê? Porque primeiro, os primeiros equipamentos que foram lançados foram sim os amplificadores. Então o A1, por que você vê muito amplificador A1 por aí? Porque eles sim foram lançados antes dos outros equipamentos. Então a Polivox lançou o seu PM5000, a Gradiente lançou o A1 como amplificadores de potência, né? E novamente o mercado da concorrência entre duas grandes nacionais fez com que não ficasse só com o amplificador, né? Que você tivesse o pré também e depois os outros equipamentos. Então existe uma pergunta que sempre me fazem, que é o seguinte: a Polivox não lançou equalizador? Ela não iria lançar equalizador? Se você pegar a reportagem mais conhecida desse tipo de equipamento, que está na Som 3 número 1, você vai ver lá que no texto diz que a Polivox ia lançar aos poucos os equipamentos, lançou o Power, lançou o Pré, depois lançou o Tape Deck, toca-discos, rack, e depois o sistema de caixa, e lá ela diz que para o rack, para o conjunto 5000, ainda estavam previsto o lançamento de 4 peças. Então você tem lá o tape deck, o toca-discos, as caixas e mais alguma coisa. E o que poderia ser? Poderia ser o equalizador, só que infelizmente não veio, né? Mas a concorrência fez com que a Polivox lançasse o seu system completo e a Gradiente também lançou o seu system completo. Então foi uma concorrência sadia para a época. E o bacana disso tudo é que a Gradiente não parou só no pré, no power, no equalizador, no sintonizador, ela foi além disso lançando um mixer, então ela foi aprimorando o seu equipamento, mas é uma pena que a Polivox ficou só nos 4 equipamentos básicos: pré, power, tape deck e sintonizador.
Então basicamente é isso, né? Toda vez que você vê um equipamento desse, com letras de pé, sem o caramujinho, que são mais raros de encontrar, tanto o Power como o Pré, o tape deck tem, né, também a versão de pé sem caramujinho, o sintonizador não, porque é justamente aquilo que eu disse, né? Os primeiros equipamentos, o primeiro system era pré, power, tape deck. Depois vieram o sintonizador e vieram as outras peças. Então se você encontra um equipamento assim, né, e pintado de verde mangueira, não estranhe, tá? Não estranhe, porque isso daqui são os primeiros mesmos. Aqueles equipamentos que só foram vendidos pré-power. Depois a Polivox acrescentou o tape deck, como eu já disse. Toda vez que você escutar primeira geração dos equipamentos da Polivox, é disso que estamos falando, desses equipamentos. Esses sim foram os primeiros, os equipamentos que revolucionaram o mercado de áudio nacional dos anos 70. Polivox CM5000 e Power Amplificador PM5000. Esse canal aqui é democrático. Se você tem alguma coisa acrescentada à história que eu falei, ou então alguma coisa que você acha que não é verídico, é diferente do que eu contei, deixa aí nos comentários. Porque como eu disse lá no início, isso aí é bastidores. Então, cada informação que a gente pode ir agregando com relação a essa história é muito interessante. Então, comentários. Deixe lá nos comentários o que você achou disso tudo. Se você é fanboy de Polivox, se você é fanboy de Gradiente, deixe um comentário lá dizendo: você prefere Polivox ou você prefere os Gradientes? Ah, o que você está fazendo com um tape deck da CCE em cima? Isso aqui é um vídeo que eu vou fazer agora em sequência com relação a isso aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ficar sabendo. É isso aí. Não esquece de dar o like. Valeu.